Salve, povo, beleza? Vamos tentar falar um pouquinho hoje sobre a questão da bondade, especialmente uma bondade muito específica, um tipo de bondade muito específica, que é essa bondade que eu costumo chamar de bondade de classe média. Esse ambiente da classe média é um ambiente que ele é muito intrigante, ele fala de muita coisa pra gente. Ele tem meandros muito interessantes. E quando a gente vai falar dessa bondade de classe média, a gente pode, sei lá, eu percebo que existem dois tipos de bondade na classe média. Existe a bondade, por exemplo, do cidadão de bem, nesse sentido entendido como alguém de uma moral tradicional superior, mais ligada à tradição, né? Geralmente mais ligada a uma tradição, a essas ideias de família, por exemplo, né? Que é muito vista, que é muito clara, por exemplo, no povo seguidor do Bolsonaro. Né? O cidadão de bem, quem é o cidadão de bem bolsonarista? É o cara que ele acha que ele tem o direito de andar armado para proteger a família dele e a propriedade dele. É a pessoa que acha que pode, sei lá, matar uma pessoa porque ela quis roubar o carro dela. Isso se justifica dentro do ser dele. Eu posso matar a pessoa porque ela quer levar um bem meu. Esse é o cidadão, é um tipo de cidadão de bem. Do outro lado, a gente tem um outro tipo de cidadão de bem também, que é o cidadão de bem, que ele já não se coloca mais nesses termos, né? A terminologia que ele vai usar não é essa, ele não se afirma, ele não se autoafirma no mundo como um cidadão de bem, porque para ele isso é zoadão. Só que ele vai se perceber como alguém dotado de consciência social, né? É a galera da consciência social. É a galera que entende o que é melhor para todo o mundo. Porque localizada num platô suspenso também, né, em que ela consegue ver o que é melhor para todos, ela tem um fetiche de instruir os ignorantes. Então, quando você vai perguntar para essa galera da consciência social, geralmente é uma galera que valoriza muito educação. Só que aí você vai perguntar para essa pessoa, tá, mas o que é educação? Né? Porque educação pode querer dizer muita coisa. E aí você descobre que realmente a educação ela tem esse sentido de instrução, que é o reforço dessa educação escolar que a gente tem, que essa educação da escola que a gente tem é uma educação baseada na instrução. Então é geralmente essa galera que vai acreditar que a educação é a que salva o mundo. Ele não pergunta que educação, mas ele acredita que educação salva o mundo. Pouco importa, né? Tem que reproduzir. A galera que fica lutando por esse mais do mesmo educacional aí que a gente vive. Assim como, por exemplo, do outro lado, né, o foco é outro. O modo de pensar é o mesmo, mas o foco é outro. A galera, o cidadão de bem, ele vai focar onde? Na questão da segurança. Ele entende que os problemas sociais todos vão ser resolvidos no dia em que tiver mais segurança. É a famosa questão da guerra às drogas, né? Agora esse governador aqui do Rio é engraçado, né? Do ponto de vista da estrutura do pensamento, é cômico. Por quê? Porque ele acha que ele vai resolver o problema da segurança pública do Rio de Janeiro fazendo o quê? Fazendo a mesma coisa que todos os outros antes dele fizeram. Só que ele acha que o pessoal antes dele não fez direito, não fez o suficiente. Então ele tem que fazer mais. Então ele quer matar mais gente para achar que vai dar que assim ele resolve. É assim que funciona a mentalidade, tanto para um lado quanto para o outro. Só que a questão é que são em sentidos opostos, né? Mas o modo, a direção é a mesma, né? São sentidos opostos de uma mesma direção, porque o modo de pensar, o trilho por onde a razão vai, é o mesmo. Então, o cidadão de bem dito de direita, ele é muito mais parecido com o cidadão de bem ou com o pessoal da consciência social
dito de esquerda do que eles mesmos conseguem perceber. E aí, como eles não conseguem perceber isso, eles vivem se matando uns com os outros, com ódio. Assim. Você vê que não é só o que separa eles, assim, não é uma divergência, mas é um ódio. A parada é num nível emocional muito profundo. Eles se afetam em lugares muito profundos lá de dentro. E a gente só se afeta assim quando a gente tem um espelho muito grande na nossa frente, né? Mostrando pra gente aquilo que a gente não quer ver de jeito nenhum que está dentro da gente. E é por isso que fica essa guerra aí que a gente está vendo. Então a questão principal, assim, para mim, não é se você é um cidadão de bem, de direita, ou se você é um cidadão consciente socialmente de esquerda. Mas a questão é o que te faz e por que você tem essa necessidade de se sentir acima do outro. Né? Por que para afirmar a sua bondade, você precisa sempre depreciar o outro, você precisa de alguém para inferiorizar? Por que para se sentir bom no mundo, você precisa que o outro seja um idiota? Você precisa que o outro seja alguém, de algum modo, desprezível. E todas as nossas falsas bondades, elas se estruturam dessa forma. Porque a bondade real, vamos dizer assim, que é uma bondade integrada à vida, que é uma bondade que não está separada da maldade, que não faz questão de separar o mundo entre uma realidade boa e uma realidade mal, que não vive nessa dualidade. Essa bondade é uma bondade que simplesmente é vivida, diluída no dia a dia, na expressão de quem eu sou. Ela não é uma bondade que se arma para a guerra contra os maus. Essa bondade é uma bondade, ela é muito caricata. Ela é muito caricata. E para mim, ela é um grande sinal de que há uma desarmonia no ambiente. Seja um ambiente individual, né, de alguém que está vindo para cima de mim, meter essa de que é bonzinho, seja para que lado for. Porra! Ou seja em termos coletivos, né? Tem uma ideologia aqui que é a ideologia da bondade. Essa ideologia aqui, ó, se você seguir ela, o mundo tá bem. Eu não sou, porra, nem tão velho assim, mas eu diria que eu já caminhei o suficiente, pô, talvez dentro de mim, para não deixar iludir por esse tipo de coisa. E é engraçado quando eu falando disso agora, me veio, né, uma passagem bíblica que quando alguém vai perguntar para Jesus como é que faz para herdar a vida eterna, e ele não chega perguntando, e aí Jesus, como é que faz para herdar a vida eterna? Ele chega chamando Jesus de bom mestre. Bom mestre, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus não era otário, Jesus se ligou. Então ele deixou a pergunta da vida eterna de lado e se focou naquela pegadinha que estavam querendo botar para cima dele. E ele falou, por que me chamas bom? Por que você está me chamando de bom? Bom só tem um, que é Deus. E Deus nesse sentido da unidade, ou seja, a bondade, ela só faz sentido numa perspectiva de unidade. A bondade que se coloca nessa dualidade do bom, que se afirma bom para lutar contra o mal, porra. Quanto tempo a gente vai ficar brincando disso? Quanto tempo a gente vai ficar alimentando as nossas guerras sociais porque a gente não consegue lidar com os demônios que habitam dentro da gente, que a gente cultiva, que a gente usa essas bondadezinhas sociais, esses discursos ideológicos que são venenos. Boa parte deles atuam como veneno para a nossa alma, porque eles alimentam esse auto-engano, eles alimentam essa bondade falsificada, essa bondade que depende da inferiorização, que depende da deslegitimação do outro para se afirmar no mundo. Então eu já vi, por exemplo, que para mim eu não faço questão desses discursos para minha vida. Pelo contrário, toda vez que eu me deparo com isso, acende aqui, sinalzinho de atenção. Qual é? Vai
entrar nessa aí. E já entrei pra caralho na vida, porra. Quem não? Quem não? Né? Mas é isso, chega uma hora que tu percebe, tu tem que perceber, porque se tu não perceber, tu vai passar a vida toda nessa. Ah, mas então não tem diferença, você tá dizendo o quê? Que não tem diferença entre, pô, o cidadão de bem bolsonarista e, pô, e a galera da consciência social da esquerda? Tem, pô, tem diferença. Inclusive, se tu me perguntar, né, se tu pergunta, pô, mano, na moral, caiu sei lá, um meteoro aí na Terra, você vai ficar ilhado vai ter que ficar ilhado com uma galera, pô, durante muito tempo, em algum pico aí muito isolado. Tu prefere ir com quem? Com, sei lá, com os economistas da PUC, com a galera, sei lá, das relações internacionais da PUC, ou com a galera lá do CA de Geografia da UERJ? Porra, é óbvio que eu vou com a galera, porra, da Geografia da UERJ. Mas não é porque eu acho que essa galera é uma galera superior. Não é mesmo. Eu acho realmente que eles são muito parecidos. A questão é que eu acredito que numa dimensão estético-existencial, eu estou mais próximo daquela galera ali. Então eu tenho mais uma afinidade, mesmo discordando de tudo, né? Em termos de uma estética existencial, eu me afino mais àquela galera ali. A gente se diverte mais parecido, vamos dizer assim. Então eu vou com essa galera aí. Se tiver que escolher, no fundo, assim, se eu puder ficar, porra, na minha aqui interagindo com quem eu quiser, é o melhor dos mundos pra mim, sem me prender a lugar nenhum. Mas tu me obrigar a ficar numa ilha deserta com, pô, os bolsonaristas ou com os maconheiros de humanas, eu vou ficar lá com os maconheiros de humanas. Né? Quer dizer o quê? Que eu, porra, endosse tudo que eles pensam? Não, não mesmo. Não mesmo. Então, um pouquinho aí pra gente pensar, refletir sobre essas nossas bondades sociais. Né? De onde vem isso? Por que eu tenho necessidade de me sentir melhor que os outros? De ficar, pô, marcando esse lugar de que eu sou bom e o outro é um merda. Né? Só porque eu não entendo, só porque eu não estou na pele dele lá para, pô, saber da onde que aquilo que se manifesta, pô, parte, qual é a origem daquela manifestação daquele ser, eu não estou lá para saber. Né? Será que eu preciso, pô, resumir aquela existência, que é um fenômeno, porra, humano, muito amplo e muito complexo? A minha percepçãozinha muito limitada pelas minhas ideologias dualistas de mundo, é uma prisão. É uma prisão que eu coloco o outro e, antes de tudo, coloco a mim mesmo. Então, eu acho que vale a pena, assim, eu acho que é válido, eu acho que é muito válido a gente balançar as grades dessa prisão e tentar ver se tem algum jeito de sair disso. Porque, apesar de fora dessas grades o mundo ser um mundo muito menos seguro, não é seguro. A liberdade é um terreno perigoso, pedregoso, às vezes. Mas é muito instigante, mas é muito vívido, é muito... É isso, é um lugar onde tudo pode acontecer a qualquer momento. Não tem aquela segurança da ideologia para me dizer, ó, que o mundo é assim, se eu seguir esses e esses passos, eu vou chegar lá. Como a gente já viu que não funciona para nada na vida. Mas no campo que a gente chama, que a gente entende como política, a gente continua a sustentar essas crenças. Mas é isso, opção de cada um. Tem. O meu papel aqui, assim, o que eu tenho para te dizer hoje aqui é que existe vida fora disso. Existe vida fora disso. O que não existe é garantia. Não vou te enganar, não existe garantia nenhuma.
Na vida não existe garantia para nada, mas que existe vida para além dessas redomas ideológicas, existe muita vida, muita beleza, muita possibilidade de existir. Então, vale a pena experimentar. É isso que eu sinto para mim e talvez seja o que eu tenho para te dizer hoje. Caos.